dar as boas-vindas, né, oficial. Quem, porventura, não tem assinado o caderninho ali, ao final da palestra, deixa o nome ali pra gente, importante. O Raimundo não pôde vir hoje, porque ele está acompanhando a mãezinha dele, né, problema de saúde. Acho que quase todos aqui sabem, né, do problema. Então ele mandou um abraço a todos e pediu para se desculpar aí pela ausência dele nesse primeiro dia do ano. O Zé Ailton, tive com ele hoje, então ele está se recuperando bem, está com o braço direito, a mão direita bem inchado, não sei se você sabe, ele teve um probleminha, né? Foi internado, ele teve que colocar um marca-passo, mas está se recuperando bem. Mandou um abraço para todos aí também. Ao final da palestra, vamos ter um passe, certo, Conceição? Confirmado, o Durval autorizou, tudo certo? Então, ao final da palestra, quem estiver disposto, quiser tomar um passe, esteja à vontade. Bom, agora sim, oficialmente, boas-vindas, boa noite a todos. Nesse 2026, um ano emblemático de Lenzoni. Um ano em que já deu as credenciais de que vai ser um ano difícil, né? Logo nos primeiros dias do ano, a gente já está vendo uma situação ocorrendo aqui bem perto da gente, né? Então parece que o eixo deu uma balançada novamente, né? Todo mundo doido nesse planeta. Então é um ano em que a gente vai precisar realmente, todos nós que nos colocamos como amigos do Cristo, como amantes do Cristo, vamos ter que redobrar as nossas vibrações pelo bem, pelo amor, pela paz, para fortalecer, né, a espiritualidade, porque vai ser um ciclo bem difícil, né, pelo que vem se desenhando aí, né, que a gente tem acompanhado nas últimas notícias. Começando o ano aqui, com as nossas atividades oficialmente, primeira palestra do ano, primeiro estudo do ano, né, quarta-feira é estudo, né, Guilherme? E a palestra é um estudo, né, que a gente tem a oportunidade de participar e ainda mais com os sócios fundadores da casinha, né? E esse ano está completando 44 anos. Então, obrigado mais uma vez pela sua presença, Guilherme. Obrigado a todos aí pela presença. Vamos pedir então, aproveitando esses instantes, a serenar os nossos corações, fechar os nossos olhos e direcionar o nosso pensamento, trazer a figura do Mestre Jesus em nossos pensamentos, em nossos corações, para que através de seus trabalhadores, seus obreiros, possamos fortalecer, para que a nossa fé só faça aumentar esse ano, para que nós redobremos o cuidado em orar e vigiar, para que nós possamos emanar boas vibrações por todo esse orbe, esse nosso planetinho de provas e de expiações, que passa por mais um ciclo difícil. Mas eu tenho certeza que, vibrando de forma positiva, todos nós fortalecemos a espiritualidade em seus trabalhos. Então, que nós tenhamos um 2026, embora com muitas batalhas pela frente, mas que seja um ano de virada, de realizações importantes também no campo espiritual para todo esse planeta. É assim que nós esperamos e desejamos. Dá-me forças, Jesus amigo, irmã Cárita, protetor e guia dessa casa, e os dirigentes espirituais que conduzem os trabalhos aqui. Que assim seja. Antes de passar a palavra para o Ivanir, que vai fazer a página hoje, eu extraí um trecho aqui de um artigo de Kardec da Revista Espírita de 1865, de março, que é Onde é o Céu? E esse trechinho bem curtinho diz assim: a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. Allan Kardec. Então acho que, fazendo um link com o tema que você vai trazer, né, que é a carne, depois você passa a palavra para o Guilherme. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, pela presença aí. Boa noite a todos.
Vou ler uma página aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A página de número 13, que é a carne. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Disse Paulo, carta a Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram da concupiscência da carne e de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo nos sentidos da necessidade. Aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos impulsos da existência terrestre, no que se designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos avilvantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instalar no homem a compreensão da sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que serve ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, meus irmãos, Emmanuel veio nos ensinar mais uma vez, que não existe a gente falar que a carne é fraca, que a carne não comanda nada, ele é só a casa do Espírito. Quem comanda a carne é o Espírito. Então, somos nós, em essência, o Espírito, que fazemos as coisas, que tomamos atitudes. E, às vezes, na nossa fraqueza, a gente gosta de atribuir a culpa dos nossos erros para uma coisa que não tem nem escolha, é um conjunto de tecido passivo, que não faz nada, só segue aquilo que lhe comanda. Então, a gente tem que estar ciente que os erros são nossos, que a gente tem que se vigiar, se melhorar, buscar trilhar o caminho do bem,
para que a gente não possa cair nesses erros. Muito menos falar que esses erros que a gente está cometendo, a culpa é da carne. Não tem nada a ver com isso. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, sabe? Bom, passa a palavra para o Guilherme. Bem, então, irmãos e irmãs, uma boa noite a todos também, né? Boa noite. Jesus ampara, então, nosso propósito de nos reunir aqui para os estudos doutrinários. E nós, né, estamos iniciando, né? Esse ano, certamente, será de muito proveito para nós todos. Queria lembrar também que eu recebi um presente de Deus, recebi mais um netinho, cara. Graças a Deus, né? Então ele está firme, só tem um mês só de idade, né? O Gabriel. Bom, então nós vamos falar de Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré é sempre atual, né? É sempre um tema atual para nós todos. Não tem como nós acharmos que ele não seja atual. 2000 anos, né, já transcorreram. E nós não mudamos assim uma vírgula de nada também. Não mudamos, né? Pelo contrário, cada vez Jesus se destaca mais para nós todos, né? Está sempre se destacando para nós todos. Faz com que nós reflitamos muito, né? Então nós queríamos apresentar aqui primeiro, baseado nas informações desse livro aqui, ó, A Grande Espera. Esse livro é mediúnico, Amédia Corina Novelino, Eurípides Barzanufo é o espírito. Então, aqui nós temos o Santo Sudário. Está dando para a gente ver aí, tá, né? Mais ou menos. Santo Sudário. Então, isso aqui está lá no Vaticano, já foi testada por físicos, químicos, enfim, né? Isso chegou à conclusão que realmente é válido, né? Esse aqui é o retrato de Jesus Cristo. Então nós nos baseamos, para fazer esse mapa, em 2 mapas que tem aqui dentro. E nesses 2 mapas, um é da Palestina atual e o outro é da Palestina na época do Senhor Jesus. Então o que nós fizemos aqui, ou tentamos fazer, né? A Palestina na época do Senhor Jesus. Era uma área de 20.600 km². Quer dizer, uma área relativamente pequena, aonde então Jesus praticamente aqui a pé, ele trouxe a maior mensagem transformadora para nós todos, né? Céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, não. E a gente vê isso cada vez mais, né? Então nós tínhamos aqui, nascido no Monte Hermon, a Fenícia, que hoje é o Líbano. A Síria, né, onde Saulo encontrou-se com Jesus. Também foi um grande impulsionador. E ele viveu 30 anos pregando, né? É o cristianismo. Então nós tínhamos os estados da Galileia, de Decápolis, da Samaria, da Pérea e da Judéia. 5 estados. Nascido aqui no Monte Hermon, um pequeno rio forma um lago chamado Águas de Merom. Outro pequeno rio formando o Lago de Genezaré, onde nós vamos ver as cidades importantes como Cafarnaum na sua margem, onde Jesus ficou muito tempo aqui na casa de Simão, e Magdala, da Maria Madalena de Magdala. Saindo aqui do Lago de Genezaré, um rio, o Rio Jordão. Deságua aqui no Mar Morto, e por sua vez vai desaguar aqui no Mar Vermelho, embaixo, no Egito, que Moisés abriu, né, para a fuga dos judeus. Então, praticamente nessa área de 20.600 km², que Jesus
com seus apóstolos, conseguiu fazer e trazer para nós, né, a maior transformação para nós todos, como guia e modelo, né, pergunta 625, do Livro dos Espíritos. Então, vai haver uma profecia do profeta Miqueias. E tem também uma outra profecia do Oséias. Oséias 11:1. Então, esses profetas, normalmente, eles ficavam aqui na cidade de Nínive. Aqui nós temos a Mesopotâmia antiga, o primeiro berço civilizado, vamos dizer assim, da humanidade, né? Mesopotâmia. Então nós vamos encontrar o rio Eufrates, o rio Tigre, se encontrando e desaguando todos os dois aqui no Golfo Pérsico, que por sua vez deságua no Mar da Arábia, que por sua vez também vai desaguar no Oceano Índico. Então nós vamos encontrar os seguintes países. A Síria, né, a capital era Nínive, né? Aqui então esses profetas aqui, ó, Oséias, Miqueias, Jeremias, Isaías, entre outros, normalmente ficavam aqui em Nínive, na Síria. E mais ou menos em torno de 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes. Então nós vamos ter a Síria, a Acádia, Babilônia, a Susa, a Ecbatana, a Suméria, considerado, portanto, né, o povo sumério mais antigo que existe na face da Terra, considerado, né? A história fala em 3.500 anos antes de Cristo para tudo isso, mas nós já vamos ter informações em torno de 7.000 anos para os sumérios. Nós vamos ter a Caldeia, onde saiu daqui Abraão, né? Abraão, em sonhos, apareceu um espírito que ele deveria fundar a Palestina. Então ele veio para cá e fundou a Palestina aqui, né? E ele morava aqui na Caldeia, numa cidade chamada Ur. Então nós vamos ter a Pérsia, capital é o Irã. Nós vamos ter toda essa região aqui como sendo o Iraque, e a gente vai ter Miqueias, lá 700 anos antes de Cristo. Miqueias viu assim, apareceu para ele um quadro. Esse quadro é onde ele viu assim escrito, né? De ti, Belém de Efrata, nascerá pequenina que és o Salvador da humanidade. Belém de Efrata é aqui, né? Olha, então ele viu isso mais ou menos no ano 700, que o Salvador iria nascer aqui em Belém. 700 antes de Cristo, né? Depois nós vamos ver o Oséias, capítulo 11, versículo 1, uma aparente contradição, porque o Oséias viu também um quadro lá no mesmo local. Eles normalmente ficavam presos. Então, vinham lá os reis poderosos, né? Vinham aqui, prendiam os judeus e os levavam para lá como cativos. Basta ver que o Nabucodonosor, na Babilônia, ele veio para cá e levou 60.000 escravos, entre eles o profeta Daniel, aquele da cova dos leões, né? Todo mundo se recorda. Então, vez que outra eles faziam isso. E o Ciro reencarna com a missão de preparar os caminhos de Jesus Cristo. O Ciro era rei aqui da Pérsia, que hoje é o Irã, né? O Ciro reencarna com a missão de preparar os caminhos de Jesus. Nabucodonosor, portanto, né? Ele vai vir aqui
e vai ser a primeira destruição do templo de Salomão aqui em Jerusalém. Destruiu tudo no ano 589 a.C. Destruiu aqui tudo. Ele vai desencarnar no ano 562. E ele desencarna. Olha que nós estamos saindo aqui. Quando Jesus nasceu, todos nós sabemos, né? Ele zerou. É antes dele, depois dele. Tamanha foi a importância de Jesus, né? Então, quando houve o zerar, vamos dizer assim, né? Foi no ano 750 de Roma. Aí zerou, né? O ano 750 de Roma, zerou. Então é antes de Cristo e depois de Cristo, dada a importância de nosso Mestre Jesus Cristo, né? Então o que nós vamos encontrar aqui? Miqueias falando exatamente isso. O Oséias falando que o Salvador viria das terras do Egito. Ó, parece uma contradição, mano. Dois profetas vivendo mais ou menos aqui em Nínive, tiveram suas visões mostradas pelos Espíritos, nessa aparente contradição. E o Zacarias, 500 anos antes de Cristo, Zacarias se encontrava preso aqui na Pérsia, preso. E os mentores mostraram também para ele lá um quadro, né? Dizendo que haveria um dentre os apóstolos que iria traí-lo por 30 moedas de prata. É a única informação que a gente tem, está lá no livro de Zacarias, no Antigo Testamento, dizendo isso, capítulo 9, versículo 9 e 10. E que ele iria entrar montado numa jumenta, não no jumento, conforme a gente pensa que é, mas foi numa jumenta, que Jesus entrou ovacionado, todo mundo se recorda, né? Ovacionado por aqueles ramos. Muita gente tirou a roupa assim, né? Botou lá no chão para ele passar montado no jumento. Então nós vamos ter aqui, ó, na cidade de Seleucida. Na cidade de Seleucida, nós vamos encontrar 3 irmãos que passaram, né, para a história como os 3 reis magos. Então eles estavam aqui na cidade de Seleucida, eram astrólogos, muito inteligentes. Alguns falam que eles eram até médicos. Mas o fato é que nos fala aqui Amélia Rodrigues no livro Luz do Mundo, de Valdo Franco, nos fala a nossa irmã Amélia que eles viram então na conjunção dos astros que iria nascer o maior espírito que já pisou aqui na face terrena. Então eles resolveram levar ouro, incenso e mirra, conforme a gente sabe, né? Mas eles não chegaram assim instantaneamente, não. Eles demoraram de viagem 3 meses e meio, que dá mais ou menos 104 dias. Segundo Amélia, os espíritos proporcionaram um fenômeno de luz que foi clareando aqui para eles, ó, todo o trajeto até que eles puderam chegar aqui em Belém. Foi mostrado num trajeto, segundo a Amélia Rodrigues ali no livro, de acordo com essas necessidades da chamada, que alguns falam até que é a estrela de Belém, né? Alguns falam da estrela de Belém. Então eles viriam em 3 meses e meio até chegarem aqui. Então eu queria saber se ainda se lembra do nome dos 3 reis magos. Alguém lembra aí ou não? Hein? Pessoal da evangelização. Hein? Alguém lembra aí deles? O nome dos 3 reis magos. Belchior, Baltazar, muito bem. E Gaspar, muito bem. Então nós vamos ter os 3, né? O Belchior, o Gaspar e o Baltazar.
Então nós fizemos um pouco mais de pesquisa sobre eles. Baltazar, por exemplo, ele era árabe. Ele levava incenso, significando a divindade do menino Jesus. Belchior era indiano, trazia ouro, significando, né, a sua realeza. Gaspar era etíope, trazia mirra. Eu queria saber de alguém se lembra o que é mirra aqui. Alguém lembra o que é mirra? Uma erva aromática. Hein? Erva aromática. É aromático mesmo, é alguma coisa aromática, mas é uma resina. A resina é uma odorífera, né, e medicinal. Ela é fornecida somente por duas árvores. Somente duas árvores. Da África, né, no caso da Etiópia, que são usados então como incenso, perfumes, como unguento para os sepultamentos. Então é odorífera, né? É uma resina, tá certo? Que é extraída de uma... eu tenho mirra lá em casa. Um dia alguém me falou assim, eu tenho mirra lá em casa. É uma árvore, não deixa de ser uma árvore, né? Mas às vezes são assim pequenininhas, né? E dão um cheiro agradável mesmo, né? Um odor agradável. Então esses são os três que vieram. E quando eles estavam vindo, guiados por esse facho de luz, aí eles iam dizendo assim, nasceu o Salvador da humanidade. Nasceu Jesus. Aí quando eles estavam chegando aqui, o Herodes o Grande, ele ouviu, mas que rei é esse que vocês estão falando? Que rei é esse? Não, trata-se de um menino, porque eles estavam vindo, aí Herodes mandou que eles viessem aqui para Jerusalém. E aqui em Jerusalém, portanto, houve essa pergunta, né? Aí ele falou, não, trata-se de um menino, nós vamos levar ouro, incenso e mirra, é um menino que acabou de nascer. Não se preocupe. Aí quando eles saíram para se dirigir a Belém, de Efrata, ou Belém de Judá, vai então acontecer exatamente, não é? É que ele vai escrever um édito para mandar matar os meninos, né? Judeus de 2 anos para baixo. Ele queria, na verdade, tirar o Herodes a vida de Jesus. Mas como tudo isso aconteceu? Augusto era imperador romano. O César é Júlio César Otaviano, né? Tinha o apelido de Augusto. Então lá em Roma, o que ele vai fazer? Ele vai pedir um recenseamento. É igual nós fazemos nosso recenseamento aqui, né? Vai fazer um recenseamento. E ao fazê-lo, ele quer que todos, a Fenícia já tinha feito, a Síria já tinha feito, o Vale Mesopotâmico, que ele também dominava, já tinha feito, mas ainda faltava aqui a Palestina. Ao faltar a Palestina, portanto, era interessante saber que todos aqueles, se não fossem, seriam presos. Então nós tiramos aqui, ó, do Deuteronômio, capítulo 33, é um dos 5 livros de Moisés, as tribos, né? Então eram 12 tribos, era Rúben, o Levi, o Benjamim, o José, né? Depois seria vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Efraim, Manassés, Zabulon, Isacar, o Gade, o Dan, o Naphtali e o Asser. Todos se dirigiram então para as tribos, estavam divididas aqui a Palestina na época, entre os 12 filhos dele. Só que o José era da tribo de Davi. Então, ele tinha que fazer o recenseamento aqui. E quando ele dá essa notícia, que ele tinha que vir fazer o recenseamento aqui em Belém de Efrata, ou Belém de Judá,
A Maria estava grávida de 9 meses, 15 anos de idade, e o José estava com 40. Vai acontecer então que o José tinha que vir, senão ele seria preso, e a Maria resolveu vir com ele. Não se sabe por quê, certamente é direcionado pelo alto, né? Já está tudo pré-determinado de uma maneira geral. E Jesus sempre fez questão de cumprir as profecias sobre ele. Aí ela vem com ele, a mãe dela, a Ana, o Joaquim, que é o pai. Não, minha filha, como é que você vai fazer, né? A viagem demora 4 dias de Nazaré até Belém, né? Pense bem, você está de noite, você vai dormir aonde? E os assaltantes? E de dia, que de dia muito quente, né? Até hoje é assim, né? E à noite é frio mesmo lá, na região. Mas não teve jeito, ela veio assim mesmo, quando o José improvisou lá, ela veio montada num jumento também, todas as provisões, 4 dias, segundo a Amélia Rodrigues fala aqui, ó. É a Amélia Rodrigues quem nos diz isso também aqui nesse livro, Luz do Mundo. Então no livro Luz do Mundo ela fala, quando eles chegaram aqui, depois de 4 dias de viagem, não tinha, conforme sabemos, nenhum hotel da época, né? Não tinha nenhum hotel da época. Aí um irmão se condoendo da situação, eu tenho aqui uma gruta, né? Se você quiser ficar aqui, estou vendo a condição da sua esposa. Aí o José aceitou, né? Pegou lá o feno lá, provisou uma cama para Jesus nascer, tirou de onde os animais comiam, né? O coxo, tirou aquele feno mastigado, botou feno novo, que serviu, como sabemos, de manjedoura para Jesus. No momento que Jesus nasceu e que o José o coloca na manjedoura, aqui perto de Belém, vai materializar-se mesmo o Espírito, né? O Espírito se materializa e diz para eles assim, para aqueles pastores, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Nasceu o Salvador. Aí levem presente para o menino, né? Aí aconteceu deles se aproximarem para levar presentes para Jesus, quando também então os 3 magos chegaram levando ouro, incenso e mirra. Então nós temos informações mediúnicas, vamos dizer assim, né? De que ao se afastarem, que Jesus, Maria e o José estavam dormindo, apareceu então um espírito e disse assim, ó, está isso tudo no capítulo 1º e 2º, né, do livro de Mateus. Ó, você pegue seu filho, falou para o José assim, pegue seu filho, pegue sua esposa e fujam para as terras do Egito. Seria aqui embaixo, né? Eles fugiram para a cidade de Heliópolis. Ficaram lá porque tinham muitas famílias judias lá. Muitas famílias judias. Então, ao ficarem aqui, 4 anos depois, o Herodes desencarna. Ele que tinha mandado tirar a vida até do próprio Jesus, né? Agora, eu queria só abrir aqui um parênteses. Por quê? Porque o Herodes, esse cruel, né, assassino, mandou matar cerca de 200 meninos judeus. Ele então tornar-se-ia mais tarde São Vicente de Paulo, da Igreja Católica. Olha que interessante, ali no livro Solar de Apolo, onde nós vamos encontrar essa informação do espírito Vitor Hugo, através então da médium Zilda Gama. Então nós temos essas informações preciosas. Ele reencarna em 1581, desencarna em 1660 e foi uma das pessoas assim, mais respeitadas no mundo inteiro. Então, de uma crueldade, ele que queria tirar a vida do próprio Cristo,
acaba se convertendo dos maiores trabalhadores do Cristo, né? Nós temos aqui no capítulo 13 do nosso Evangelho, Jesus o chamou, ué. Aí ele vem aqui, fala muito da caridade, só a caridade é capaz de dar acesso a nós, né? As condições melhores no plano espiritual, só a caridade. Ele chega a comparar, inclusive, dentro das condições até católicas, dizendo que a caridade é a chave que abre a porta do céu. Bonito isso também, né? Que a caridade é a chave que abre a porta do céu. Então a gente tem que estar sempre empenhado, né, em fazermos o bem, conforme todos aqui sabemos. Porque a caridade, assim, né, ela vai convergir para a caridade moral, né, que é mais difícil para nós todos exercermos aqui, segundo a irmã Rosália, né? Fala também no Evangelho para nós, né? O que significa isso, né? Significa que a gente, então, vai ter que ter muita paciência, muita tolerância, né? Em todos os setores da vida da gente. Dentro de casa não é assim? Se não tiver, se a gente não tiver, vai ser difícil, né? É ou não é? Difícil conviver, ué. Se não tiver paciência, né? Na paciência possuirei as vossas almas, ele disse, né? Se a gente não tiver tolerância, né? Se a gente tiver, assim, capacidade de perdoar, fica difícil mesmo. Mas ela fala isso, né? E essa é a caridade moral, é a caridade que consiste em nós nos suportarmos uns aos outros. Às vezes até dentro do centro espírita é assim, né? Aqui eu vejo que não, né? Aqui não. Aqui não. É tranquilo. Graças a Deus aqui não tem esse problema. Vocês não têm esse problema aqui, né? Mas a gente vai em muitas casas, a gente vê a dificuldade de algumas casas, né? Às vezes é difícil mesmo, né? Aqui, graças a Deus, vocês não têm esse problema. Então, a gente pode perceber que ele fala isso, né? Tornou-se um dos maiores divulgadores, né? Dentro do catolicismo, né? Ele, então, traz exatamente essas condições para os trabalhadores do catolicismo, né? Dos vicentinos. Então é assim um grupamento muito fortalecido, né? E no mundo inteiro, né? Não é só aqui, não, é no mundo inteiro os vicentinos fazem esse trabalho de amor ao próximo. Então, nasceu Jesus, eles vêm aqui para o Egito, morre, desencarna o Herodes, que seria mais tarde São Vicente de Paulo. Aí o mesmo espírito que apareceu pedindo para eles irem para cá, para Heliópolis, no Egito, pede para eles voltarem e fixarem residência em Nazaré. Então, tudo começa novamente, né? Jesus no mesmo lugar, vamos dizer assim, né? E aqui nesse livro, nós temos também, assim, umas informações interessantes sobre o assunto, e temos também aqui no livro Boa Nova, né? No livro Boa Nova, Humberto de Campos, Chico Xavier, a gente tem também informações aqui. Quando Jesus, portanto, ele ainda era criança, né? Tem uma passagem aqui que nosso irmão fala para nós, Humberto de Campos, que Jesus ainda era criança, com 6 anos de idade aqui, né? Então ele costumava assim pegar na mão das mãezinhas pobres, né? Às vezes tinha muitos filhos e os levava para almoçar com ele, com a mãe dele, com o pai dele. Fazia isso. E ele, um dia, segundo Humberto, né? Fugiram aqui de Jerusalém, tinha uma prisão chamada Vale do Miséria. 2 criminosos fugiram e estavam aqui passando em Nazaré. Jesus pegou na mão dos 2 também e os leva para almoçar com eles. Só que o José, eles eram marcados aqui no pulso.
Todos os assaltantes, criminosos, de maneira geral na época, ficavam aqui no Vale do Misepa, em Jerusalém, e eles tinham uma marca assim, no pulso, né? Quando eles estavam almoçando lá, Jesus, Maria e José, os dois assaltantes, eles saíram. Aí o José falou: meu filho, você não pode trazer criminosos para almoçar com a gente. Aí ele sorriu 6 anos e falou: ô pai, meu pai que está no céu diz que há mais festa lá quando entrar um pecador arrependido que 99 justos. Falou bem assim, isso se repetiria mais tarde, né? Ou seja, Jesus criança já fazia isso, né? Depois nós vamos encontrar Jesus com 12 anos aqui em Jerusalém também. Eles saíram para a comemoração José, Maria e Jesus, com 12 anos, para vir aqui para Jerusalém na festividade da Páscoa judaica, né? A gente quer lembrar que a Maria e o José esqueceram simplesmente do Cristo, né? Aí depois de 3 dias é que eles vão: mas onde é que está Jesus? Aí viram que ele estava aqui no templo de Salomão, né? Conforme a gente sabe, ensinando os doutores da lei. Quer dizer, ele pegava o Torá, abriu a Torá, perguntava: mas isso aqui é assim, assim, assim. E Jesus ensinava. E Jesus, aonde que a gente sabe que ele estudou? Qual colégio que ele estudou? Não tem colégio, né? Certamente já trazia, né, todas as lembranças consigo, né? Grande espírito que ele é. Agora, ele incentivou muita gente. Quando ele diz assim: vós sois deuses, fareis o que eu faço e mais ainda do que eu faço. Olha que incentivo para nós, né? A gente não desanimar, ué. Então nós vamos encontrá-lo depois com 15 anos. Nos fala aqui então a grande espera. Todo mundo esperava era por ele. Por isso o título do livro é A Grande Espera. Então, segundo o livro ali, do Eurípides Barçanufo, ele saiu daqui com 15 anos de idade, Jesus, né? E veio para a comunidade dos Essênios. A comunidade essênia foi fundada no ano 150 a.C., destruída pelo general Tito Romano no ano 70 depois de Cristo. Mas eles tinham um hábito assim, uma vida assim de muita, né? De muita paz, de muito amor entre si. O lema era: o que é meu é seu, E eles não matavam os animais para comer. Não matavam os animais, não. Eram todos vegetarianos. Aqui nós já estamos caminhando, né? Ou não? Eu acho que esse Natal de vocês aqui, no Ano Novo, não teve nada vegetariano, né? Pior que teve, né? Já fizemos uma saladinha, né? Teve uma saladinha, mas a carne não teve como faltar, né? Parabéns, então, para quem já conseguiu, né? Que vira um comércio danado, né? É uma correria para cá, para comprar isso, para comprar aquilo. Entra no mercado e todo mundo querendo fazer a ceia, né? Não, mas teve carne também. A gente né, acaba acompanhando, né? Acaba acompanhando. Eu tive sorte, né? Que eu sou assim ligado nesse setor de tentar ser vegetariano. Eu comi o bacalhau, né? Bacalhau. Já não é carne, né? Carne seca de peixe. É peixe. É peixe. Mas Jesus também comia assim, ué. Não é verdade? Tomé, vamos aqui. Olha que sou eu mesmo. Olha aqui nos meus pés, nas minhas mãos. Vamos fazer como a gente fazia antes. Vamos comer peixe defumado. Peixe defumado era um peixe que substituía, né? Ficava muito tempo, né? Igual o bacalhau, né? Ele é salgado, né? Ele tem muita falsificação também, tem ou não tem? Mas ele era assim, salgado também, ele era defumado e ficava muito tempo, né? Então eles se alimentavam assim, o próprio Jesus comia, né? Isso que me incentiva também um pouco, mas o certo é parar com tudo e ser vegano, né? Certo é isso.
Mas até chegar nisso, vamos demorar ainda algum tempo, né? Ô Guilherme, mas hoje, o nosso organismo hoje, não tem como você abrir mão 100% de carne. Tem que fazer parte da dieta. Tem gente que que às vezes não consegue mais, até o médico recomenda, né? Então, afora isso, né? É um esforço pessoal, né? De cada um de nós, essa melhoria, porque a gente sabe que não vai ter isso depois da nossa desencarnação, né? A gente sabe que não tem isso depois da nossa desencarnação. Nós vamos encontrar churrasco lá? Não vai, né? Não vamos, olha. Poxa, nem bacalhau. Mas nós vamos encontrar sim, porque só os vegetais, André Luiz fala isso, né? Evolução dos mundos, só os vegetais eles se reproduzem no plano espiritual. Por isso que depois do muro de nosso lar, eles plantam lá, né? Planta o quê? Planta couve, planta alface, planta pé de goiaba, tem goiabeira, né? Tem abacate, planta trigo. Então, como Deus é um Pai muito bom, ainda permite que tenha até no plano espiritual alguma coisa derivada do trigo. Pães, já ajuda um pouco, né? Sopa, né? Sopa, a gente encontra suco de fruta. Encontra. Pode comer isso lá no plano espiritual, uma goiaba, uma jaca, né? Então isso tudo tem isso no plano espiritual, é a única, assim, dos seres vivos, né, que se reproduzem são os do reino vegetal. Aí depois, com 15 anos, então, ele vai encontrar aqui, ó, na comunidade essênia, vai encontrar-se, então, o Marcos vai se encontrar exatamente com Jesus. Ambos tinham 15 anos. Todos esperavam lá pelo Cristo, né? Por isso o título do livro é A Grande Espera. E eles se encontraram, Jesus deu até alguns apontamentos para Eurípides seguir. Porque em Sacramento, a gente vai encontrar em Sacramento, portanto, Eurípides, né? Até o próprio Jesus, Maria de Nazaré, Paulo de Tarso, Pedro, né? Todo mundo lá em Sacramento, porque aqui também Cair Bachutel foi essênio. Cair Bachutel. Doutor Bezerra de Menezes foi essênio. Ele, Eurípides Mazanu, foi essênio. Foram essênios. E muitos outros mais, né? Estão aí no nosso meio espírita. Depois não vamos encontrar mais Jesus, né? Não vamos encontrá-lo mais. A informação do Humberto de Campos é quando ele fez 18 anos, o José desencarnou. Certamente que o José deve ter desencarnado em torno de uns 60 anos, né? Quando Jesus atingiu a maioridade, com 18 anos. 30 anos. Então ele vai começar a chamar os seus apóstolos. Então nós temos informações aqui, temos informações, né? Aqui também da Amélia Rodrigues, temos informações aqui de Jesus, o homem de Nazaré. Temos várias informações em Primícias do Reino. Aqui, irmãos de Jesus. Jesus não teve outros irmãos, né? Ah, sua mãe está ali fora, seus irmãos estão te chamando. Aí ele fala assim, mas quem é que é minha mãe, né? Quem é que são os meus irmãos e as minhas irmãs? Pergunta aqui, ó. Então a gente vai encontrá-lo com 30 anos, chamando Pedro, né? E chamando André. Eles eram irmãos, pescadores, pessoas simples, né? Depois vai chamar o João Evangelista e vai chamar o Tiago Maior, filhos de Zebedeu e de Salomé. Eles eram tão jovens que Jesus teve que pessoalmente lá. O João tinha 13 anos só. E o Tiago tinha 15. Jesus teve que pessoalmente lá dizer assim, ó, eles vão ficar sob minha responsabilidade.
mas eram muito jovens. Depois ele vai então na casa do Alfeu e da Maria de Cleófas. A Maria de Cleófas era a irmã consanguínea de Maria de Nazaré. Eram irmãs. Então ele vai chamar então o Mateus, também conhecido como Levi, né? O Judas Tadeu, e vai chamar o outro Tiago, né? O menor. Eles se passavam, conforme está ali no livro, os irmãos de Jesus, eles se passavam como irmãos de Jesus, mas não eram irmãos de Jesus. Eles eram primos, consanguineamente falando, né? Eles eram primos. Tinham irmãs também, né? Então o fato é que, se vocês puderem se me ajudar agora, né? A falar dos outros 5 que faltam. Ó, no meu relógio são 8h20. André está aqui, ó. Tomé. Felipe. Tomé, muito bem. Felipe. Tadeu. Já está aqui. Judas Iscariotes. Bartolomeu. Muito bem. Bartolomeu. Falta só um agora. Olha como vocês estão craques. Falta só um. Tá certo aqui, ó. Pedro e André eram irmãos. João Evangelista e Tiago, irmãos. Mateus, Judas Tadeu e Tiago, menor. Pois o Tomé que... Simão Pedro. Já está lá. Bartolomeu, Judas Iscariotes. Aí eu estava fazendo essa palestra numa outra casa. Eu vim mês passado fazendo essa palestra. E vou ver se eu faço também esse mês inteiro essa palestra sobre Jesus. Aí um irmão lá entrou no celular. Aí ele conseguiu saber esse que falta. Não, Simão Zelotes. Não é? Simão Zelotes. Então ele entrou lá e soube que era Simão Zelotes. Aí não tem graça, tem que saber na cabeça isso, não é? Tem que saber de cabeça. Então, gente, Jesus, em 3 anos apenas, trouxe essa mensagem extraordinária da mudança, né? Para todos nós. Então, ele, aqui no livro, nesse livro, tem um descritivo de como que Jesus era. Assim, uma descrição, né? Que na época não tinha como bater fotografia, essas coisas, que é exatamente a descrição do nosso Emmanuel, né? Mentor do Chico Xavier. Vocês se recordam no livro Há 2000 anos? Então, no livro Há 2000 anos, a filhinha dele, a Flávia, ela estava com lepra. Então, ela saiu lá de Roma para tratarem aqui, principalmente em Cafarnaum, né? Principalmente aqui. Tinha águas termais que ajudavam, então ele veio para cá. Mas aí, então, vai acontecer uma série de problemas, né? Na vida dele e da sua esposa, a Lívia. Então ele ali fala, vai lá pedir para Jesus, tem curado tanta gente de lepra, né? Aí que ele está cabisbaixo assim, pensando como comunicar, né? Que ele falava aramaico, Jesus falava aramaico, que é uma corruptela do hebraico, língua pobre, né? E Jesus falava o latim, desculpem, e Emmanuel falava o latim e Jesus falava aramaico. Como comunicar, né? Aí estava cabisbaixo assim, sentado numa coisa de fixo, né? Num banco de fixos, quando de repente Jesus apareceu assim para ele. Aí que ele sentiu aquele magnetismo, que ele olhou, né? Jesus comunicou com ele telepaticamente. Vai ser, certamente, daqui a algum tempo, a nossa comunicação também. Vai ou não vai? Não é? Se Deus quiser, daqui a pouco nós estamos caminhando para isso, né?
A gente vai se comunicar telepaticamente. Então ele caiu de joelho, né? Fez ele cair de joelho aí, que a descrição está aqui. Está lá no Vaticano a descrição dele, né? Que o Tibério pediu, né? Então ele começa aqui numa festa na aldeia de Itafu, que é Ficaná, e vai morrer, desencarnar na outra festa em Jerusalém, exatamente quando ele vai entrar lá, né? Com seus apóstolos, já sabendo de antemão que ele iria desencarnar, né? Já sabia. Então é toda assim uma vida, né? De muito amor pelo próximo, ensinando perdão para nós, né? Como maneira de nós nos melhorarmos, ensinando a paciência, a tolerância, que nós assim devemos procurar, né? Ele ainda até comenta aqui para nós, procurar viver assim, né, em paz, né, dentro das nossas possibilidades. Então ele fala aqui que a sentença que condenou Jesus à morte, Jesus desencarnou no ano 17 do Império de Tibério César, no 25º dia do mês de março. Então Jesus desencarnou no dia 25 do 3 do ano 33. Malgrado aí algumas dificuldades de datas daqui e dali, os Espíritos firmam essa aqui, né? 25 de março. A gente vê que não é imutável, né? O seu nascimento. 25 do 12, né? Zerou. Mas aqui nós vamos ter entendimentos com relação a isso aqui. Por quê? Eles só tinham 12 horas na época do Cristo, só 12 horas. Não tinha as 24 horas que nós temos hoje. Então, quando nós vemos assim, hora nona, hora terceira, hora primeira, hora assim, então nós devemos ter que somar sempre 6 horas às horas da narrativa evangélica. Então, quando Jesus foi condenado, o Pôncio Pilato tentou salvá-lo 3 vezes, como nós sabemos, né? O envia Herodes Antipas, depois ele é castigado, depois ele tenta trocá-lo por Barrabás. 3 vezes tentou. Não conseguiu, a multidão queria, porque queria condenar Jesus Cristo. Então nós devemos sempre somar 6 horas às horas das narrativas. Quando Jesus saiu, ele saiu carregando a cruz, era meio-dia. Então nós temos que somar, o dia era de 6 horas até as 12 horas, né? Então nós temos que somar mais 6 aqui, ó. 6 com 6, 12. Então era meio-dia, quando Jesus saiu carregando a cruz. Ele morreu na hora nona. Hora 9 com 6 dá 15 horas, né? Deu para a gente entender mais ou menos, né? Não é isso? A gente tem sempre que a gente tem que acrescentar 6 horas às horas das narrativas evangélicas, porque lá era contado o dia, lá era 12 horas, né? Então assim a gente consegue entender exatamente isso aí. Então é toda uma história que a gente não vai ter condição, né, já são 8h30 aqui no meu, né? Não vai ter condição, igual o João falava, para falar de Jesus tem que, assim, escrever muitos livros. Então o importante é isso, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida para nós, né? Sintetizou tudo em ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Então o esforço de todos nós aqui, né? Se Deus quiser, nesse ano nós vamos melhorar um pouco, vamos ou não vamos? Com certeza. Se quiser, nesse ano de 2026, com certeza, né? Só pedir a Deus forças, né, para que a gente consiga superar, né, as nossas dificuldades todas. Muita paz então para todos, que vocês, né, tenham um ótimo 2026, nós vamos nos encontrar aqui outras vezes. Deus abençoe o lar, né, todos vocês aqui. Eu vou a palavra para o nosso irmão. Mais uma vez, obrigado, Guilherme, pela presença aqui. Como eu falei, né, é um estudo, né? Palestra, um estudo. Vamos ter uma aula de história aqui, né? Contando a raiz, até a chegada de Jesus, né?
A gente não consegue apreender toda a informação, mas alguma coisa a gente consegue. Obrigado, Guilherme. Pessoal, aqui a gente está sem o computador hoje, mas só repassando aqui, toda terça-feira a gente tem a reunião mediúnica aqui na casa, começando às 19h15, certo, Durval? 19h15. Na quarta-feira a gente tem um estudo sistematizado, começa às 19h30, e uma vez por mês a palestra aberta ao público aqui. Na quinta-feira a gente tem a roda de conversa online. Quem tiver interesse em participar e tiver no grupo aí, o link é sempre disponibilizado lá, tá, pessoal? Aos sábados a gente tem a evangelização infantil de 9 às 11, certo, Celinho? Não tem previsão de retorno ainda, né? E no mês de fevereiro a gente vai ter o retorno da orientação jurídica mensal. Tá? Então, se não me engano, dia 28 de fevereiro, tem um casal que faz aí de forma gratuita, para quem tiver interesse. Então aqui, pessoal, vamos divulgar para os amigos, para os parentes, né, que queiram essa orientação gratuita aqui na nossa casa aqui. E domingo, Bazar Solidário. Aí a data a gente coloca do quadro, né, coloca nos grupos de aviso. Tá? Então, acho que é isso. Tinha para passar. Vamos então encerrando aqui, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo à irmã Cárita, aos dirigentes espirituais dessa casa, aos trabalhadores dessa casa, que se dedicam tanto às suas atividades, que fortalecem a chama desse candeeiro, né? Porque essa aqui é uma casa de luz, de caridade, de amor. É um candeeiro no caminho daqueles que precisam, encarnados e desencarnados. Então a gente agradece também a presença dos desencarnados que aqui estiveram e que a gente possa absorver essas informações que nos foram passadas, tanto na página feita pelo Ivani, quanto nesse estudo, nessa palestra feita pelo Guilherme Zoni, que essas informações processem dentro de nós, se transformem em conhecimento que a gente possa levar para o nosso dia a dia, para a nossa vida pessoal, esse conhecimento, aplicá-los, né, de forma prática, nos tornarmos verdadeiros cristãos, bons espíritas que somos, que a humildade seja presente em nossos corações e nossas mentes, nós possamos praticar a solidariedade, a caridade, como o Guilherme tanto disse aqui nessa palestra também. Então pensar na nossa evolução individual, mas também na evolução coletiva desse planeta. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela presença, e quem tiver afim, vai ter um passezinho embaixo, tá bom? Que assim seja, graças a Deus.